Existe uma diferença profunda entre lenda e história. A lenda fala de um vampiro aristocrático, uma criatura imortal que atravessa séculos, que se alimenta de sangue e vive em um castelo envolto em névoa na Transilvânia. A história fala de um homem real, um príncipe, um governante moldado por guerra, traição e medo. Seu nome era Vlad III, mas o mundo conhece como Vlad Tepes, Vlad o Empalador, e para muitos, o verdadeiro Drácula. Mas quem foi ele, de fato? Para responder isso, precisamos voltar ao século XV. A Europa Oriental era um território instável. Entre o Reino da Hungria e o poderoso Império Otomano existia um pequeno principado chamado Valáquia, uma região estratégica, vulnerável, pressionada por dois gigantes militares. Hoje, essa região faz parte da atual Romênia. Vlad nasceu em 1431, provavelmente na cidade de Sighișoara. Seu pai, Vlad II Draco, era membro da Ordem do Dragão, uma ordem militar cristã criada para conter o avanço otomano na Europa. Por isso recebeu o título de Draco, que significava dragão. Seu filho passou a ser chamado de Draculeia, filho do dragão. Com o tempo, a palavra Draco também passou a significar diabo no romeno, e foi assim que o nome começou a ganhar uma aura sombria. Mas naquele momento, não havia nada de sobrenatural. Havia política. A infância de Vlad foi marcada por violência. Como parte de um acordo diplomático, ele e seu irmão foram entregues como reféns ao sultão otomano. Cresceram na corte de Mehmed II, o mesmo homem que mais tarde conquistaria Constantinopla. Ali, Vlad presenciou disciplina militar rígida, execuções públicas, punições severas. Historiadores acreditam que essa experiência moldou profundamente sua visão de poder. Quando retornou à Valáquia, encontrou um cenário de instabilidade extrema. O trono mudava de mãos com frequência. Nobres locais conspiravam constantemente. Governar significava sobreviver. Vlad assumiu o poder de forma mais estável em 1456 e então começou a construir sua reputação. É importante dizer algo com clareza. O empalamento não foi invenção dele. Era uma prática já existente na região e em outras partes da Europa. Mas Vlad transformou essa punição em instrumento sistemático de controle. Empalar consistia em atravessar o corpo da vítima com uma estaca de madeira, deixando-a exposta por dias. Era uma morte lenta, pública e profundamente simbólica. Relatos da época falam em milhares de vítimas. Algumas crônicas germânicas mencionam números extremamente elevados, mas historiadores modernos alertam: muitos desses números podem ter sido exagerados por propaganda política. Ainda assim, não há dúvida de que ele utilizou o terror como estratégia. Ele puniu boiardos que conspiravam contra ele, castigou comerciantes que desafiaram sua autoridade e enfrentou o Império Otomano com métodos de guerra psicológica. O episódio mais famoso ocorreu em 1462, durante a campanha contra Mehmed II. Segundo registros históricos, o exército otomano teria encontrado uma verdadeira floresta de inimigos empalados ao avançar pela Valáquia, uma visão destinada a chocar e intimidar. Os números variam, mas o impacto psicológico foi real. Vlad queria enviar uma mensagem clara: invadir seu território teria um preço terrível. Mas surge uma pergunta inevitável: ele era um monstro singular ou apenas um governante medieval agindo dentro dos padrões brutais de seu tempo? O século XV não era uma era de misericórdia. Execuções públicas eram comuns em toda a Europa, tortura era instrumento legal, a violência fazia parte da política. Isso não absolve Vlad, mas contextualiza. E então entra um elemento crucial dessa história: a propaganda. Durante seu reinado, cidades saxônicas da Transilvânia entraram em conflito comercial com ele. Panfletos começaram a circular na Alemanha. Textos impressos descrevendo Vlad como um sádico que se deleitava com o sofrimento. Ilustrações o mostravam jantando entre cadáveres empalados, lavando as mãos no sangue das vítimas. Esses panfletos estavam entre os primeiros exemplos de mídia sensacionalista impressa da Europa. Parte significativa da imagem demoníaca de Vlad pode ter sido construída ali, amplificada por inimigos políticos e econômicos. Isso significa que ele era inocente? Não. Significa que sua lenda foi expandida além dos fatos verificáveis. E é aqui que a história encontra a literatura. Em 1897, o escritor irlandês Bram Stoker publicou o romance Drácula. Stoker nunca visitou a Romênia. Ele encontrou o nome Drácula em um livro histórico britânico. O nome chamou sua atenção. Soava antigo, misterioso.
mas não há evidências sólidas de que tenha estudado profundamente a vida de Vlad Tepes. O Conde Drácula é uma construção literária, influenciada por lendas folclóricas sobre mortos-vivos do leste europeu. A conexão com Vlad é principalmente nominal. O vampiro é ficção. O príncipe empalador foi real. Com o tempo, cinema e cultura popular fundiram as duas figuras, e o mito se consolidou. Mas na Romênia moderna, Vlad não é lembrado apenas como tirano. Para muitos ele representa resistência, defesa da soberania, combate contra invasores estrangeiros. Durante períodos de forte nacionalismo, sua imagem foi reinterpretada como símbolo de força. Fora da Romênia, porém, ele permaneceu associado à crueldade extrema. Essa dualidade revela algo profundo sobre memória histórica. Heróis e vilões raramente são absolutos. Eles dependem do ponto de vista. Vlad morreu em 1476, provavelmente em batalha. Registros indicam que sua cabeça foi enviada a Constantinopla como prova de sua morte. Um fim brutal, para uma vida brutal. Mas talvez a pergunta mais importante não seja se ele foi um monstro. Talvez seja outra. Por que precisamos que ele seja um? Vampiros nos fascinam porque transformam o mal em algo sobrenatural, algo distante, algo impossível. Mas Vlad Tepes nos lembra de algo mais desconfortável. O verdadeiro horror da história não está em criaturas imortais. Está em seres humanos, tomando decisões reais, em tempos de medo e guerra. Ele não era um vampiro, não tinha presas, não dormia em caixões, mas usou o medo como arma política. E talvez isso seja mais perturbador do que qualquer ficção. Porque monstros imaginários são fáceis de enfrentar. Monstros humanos são reais. E agora eu te faço uma pergunta. Se você tivesse vivido no século XV, com o Império Otomano avançando, com traições internas ameaçando o trono, você veria Vlad como um monstro ou como um governante necessário? A linha entre herói e vilão é muito mais frágil do que parece. Escreve aqui nos comentários. Vlad era um tirano ou um produto brutal de seu tempo. Eu leio todos. Se você gosta de história sem romantização, se inscreve no canal, porque aqui a verdade é sempre mais perturbadora que a lenda.